Shalom, queridos irmãos, tudo bem? Queridos, hoje nós começamos a leitura de um livro que se chama Corações Profundos, Revelações Profundas de Hernani Santos. Eu queria que você fechasse seus olhos comigo nessa hora, para que a gente ore ao nosso Pai, para que não seja somente uma leitura, para que Ele nos direcione, para que cada capítulo desse livro seja uma sementinha de transformação na nossa vida. Feche seus olhos comigo agora. Pai querido e Pai amado, hoje nós começamos a leitura desse livro que se chama Corações Profundos, Revelações Profundas, do seu filho Hernani Santos, Pai. Que esse não seja mais um livro, mas que seja uma semente de transformação nos nossos corações sedentos pela sua palavra, Pai. Que seja um livro de transformação, que seja um livro que traga alimento para a nossa alma, que seja um livro que traga certeza da sua presença, que seja um livro que traga mover, que ele incomode onde tem que incomodar, mas que também que nos ensine e que nos auxilie enquanto a mudança, Pai. É que eu peço ao Senhor nessa hora e nesse dia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 1. Corra para o seu quarto e ore. Estou certo de que o crente que não ora, se não caiu, irá inevitavelmente cair, mais cedo ou mais tarde. Posso parecer muito radical, mas vou me esforçar para lhe mostrar isso. Leonard Ravenhill tinha uma máxima de que sempre me deixou pensativo. Ele dizia: o crente que ora deixa de pecar, e o crente que peca deixa de orar. No entanto, é só mais uma tentativa de Ravenhill de falar o que Jesus já havia dito em Mateus, capítulo 26, versículo 41, em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para não cair. Vê, Jesus literalmente diz que o crente que não ora vai cair, e vai por mim, cai. Eu já vi grandes pregadores caírem, cantores famosos caírem, crentes talentosíssimos caírem, mas nunca vi irmão de oração caírem. Se você não ora, mais cedo ou mais tarde irá declinar da fé. Satanás não teme grandes pregadores. Ele sequer teme homens famosos. Na verdade, Satanás teme homens e mulheres de oração. Inclusive, se o diabo destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. A grande batalha será sempre por sua vida diária de oração. Digo sempre, terá pouco efeito orar pouco e de vez em quando. A oração que causa estragos em nossa carne e em Satanás e em seus anjos é a oração diária e constante, a oração persistente. De fato, dou muito valor a orações curtas. Elas nos servem em muitos casos, mas elas nos dão socorro, fornecem-nos coisas e efeitos emergenciais de Deus. Porém, a oração que vence a insistência de Satanás é sempre aquela que é mais insistente do que ele. Por isso é que crentes letárgicos conseguem muito pouco com Deus, e bem pouca mesmo, vitória contra o reino das trevas. Pois tudo de que necessitamos está em tempos e tempos de batalhas. Não é qualquer oraçãozinha preguiçosa que irá conquistar grandes batalhas. Em uma oração preguiçosa, já está na cara que você nem queria orar, e agora está orando, mas orando sem vontade de orar. O Senhor até vê isso como um certo tipo de esforço, mas para o que você quer de Deus e contra o reino das trevas ainda é muito pouco. A sua estatura espiritual sempre será determinada pela sua vida de oração. É seu nível espiritual que determina seu referencial. Sua vida de oração ou a falta dela sempre irá influenciar o exato momento que você está vivendo. Está difícil a colheita? Mude a semente. Não pense que Satanás irá começar a tentar destruir sua vida de oração. Ele já faz isso antes mesmo da oração sair da sua boca. Essa é a primeira arma dele. É a vacina que ele aplica no crente, disseminando o vírus da preguiça. Ele já vem fazendo isso constantemente. Você que não acordou do sono e se deixou adormecer desde sempre por ele. Até mesmo os homens piedosos de oração viveram ou vivem confusamente, lutando para continuar sendo homens e mulheres de oração.
Eis algumas vacinas modernas que Satanás aplicou nos crentes contra a oração. O tempo é corrido, trabalho muito, não tenho tempo para orar. E agora tem novos vírus que foram colocados na mente dos irmãos, e são: seu relacionamento com Deus é pela fé e não por obras. Então, desencana dessa paranoia de ter de se cobrar por orar. Apenas crê em Jesus e saiba que todo o preço já foi pago. Veja, esse argumento está simplesmente desmotivando os irmãos à prática mais singela de todas, a prática da oração. E sabe por quê? Porque ele é carnal. Um pregador carnal criará uma mentalidade carnal nas pessoas, ao passo que um pregador espiritual criará uma mentalidade espiritual nas pessoas. Os carnais só têm um único recurso, a intelectualidade. Então, eles só podem posar de intelectuais, com tiradas inteligentes, palavras aparentemente lógicas, cheias de teoremas lógicos, milimetricamente perfeitos, e muitos irão dizer que isso faz sentido. Mas veja, esse é o único argumento deles, e ainda pior, estão cercados de pessoas que concordam com eles, porque as pessoas não gostam de serem cobradas, ainda que inconscientemente ou quando sabem que estão erradas, não acham bom ser cobradas. Então, temos esses paroleiros, fazendo um estardalhaço contra ofícios espirituais, e bajulam seus próprios egos e carne. Assim, encontram terrenos nos ouvidos dos carnais, que se juntam contra eles em um coro, pois também, no fundo, estão incomodados em desprezar o nosso bondoso Senhor, não obtendo uma vida saudável de oração. Falsa profecia não é uma tecnologia, assim como o falso profeta não é simplesmente um falso pregador, que não prega exatamente o que você não concorda. Falsa profecia é uma palavra desautorizada por Deus, assim como um falso profeta é alguém desautorizado por Deus. Ainda que sua palavra pareça correta, ele não vem em nome de Deus. Lembre-se, temos um grupo de pessoas curando, operando milagres, expulsando demônios e até profetizando em nome de Jesus. E eu pergunto, o que tem de errado nessas práticas e até nessas doutrinas? Absolutamente nada. Jesus não diz, tentaram curar ou tentaram profetizar. Ele não diz, olha, eram falsos milagres ou falsa profecia. Eles também não disseram, Senhor, tentamos curar ou tentamos profetizar. De fato, tudo o que eles fizeram era legítimo, todos os sinais e sua doutrina. Note que Jesus não descredibiliza os sinais e nem a doutrina, e tampouco os feitos, mas descredibiliza a intimidade que eles nunca tiveram. Ele diz, não os conheço. Note que a palavra conhecer está em toda a Bíblia. A Bíblia diz que quando Adão conheceu Eva e ela deu à luz, ele de fato conheceu sua esposa. Quando Abraão conheceu Sara, Sara lhe deu um filho. Abraão então conheceu Sara. O termo é intimista de várias formas. Quando conhecemos de forma íntima, como um marido conhece a esposa, como já mostramos, a Bíblia também diz que quando Isaque nasceu, a alma de Abraão se ligou à alma de Isaque, e ele o conheceu, assim como a alma de Davi se ligou à de Jonatas. Temos muitos exemplos na Bíblia para a palavra conheceu, dita por Jesus. Porém, para mim, parece que ele usa os dois sentidos. Não os conheço agora, como amigos íntimos, e não os conhecerei como noiva, como a igreja na noite de núpcias. Ou seja, você fará muitos milagres, irá agir em nome de Jesus, porém, não será reconhecido por ele como seu amigo hoje. Não entrará para as bodas nupciais com ele, pelo simples fato de não ter uma profunda intimidade com ele. Isso mexe com você ou tanto faz? Bom, para muitos pode ainda continuar parecendo exagero meu. Também, eu já sei disso. Mas continuarei a dizer e a incomodá-lo. E se você já está incomodado com o livro até aqui, espero matá-lo até o final. Mas espere, matar a carne, o ego e a sua preguiça. É isso que quero dizer. Por isso afirmo, homens não oram.
Homens que não oram, ainda que estejam cumprindo o chamado, já estão desautorizados a ele. E entenda, se você não se tornar um homem santo, com o seu chamado, irá para o inferno por causa dele. Não existe meio termo. A partir do momento que recebeu uma missão do Senhor, não tem mais como retroceder. O chamado tem esse poder. Ou nos santificamos pelo Senhor e pelo chamado, ou ficamos cada vez mais viciados, cheios de manias e meios de teatrar os feitos de Deus para fazer as pessoas pensarem que ainda somos homens e mulheres de Deus, mesmo sem ouvir a Deus. Ai, nesse último caso, o chamado matará ao invés de o santificar. Oração que Deus ouve. Há pouco tempo recebi uma pergunta. Foi uma pergunta de uma criança pura. Logo seria fácil responder, pois crianças perguntam para aprender, enquanto algumas pessoas, ao contrário, querem debater, mas não querem aprender. A pergunta foi: existe um tipo de oração que Deus ouve mais do que as outras? Ao que eu respondi: venha, sente-se aqui, e vou gastar um tempo para lhe responder. Sim, existe sim, e temos amplamente isso mostrado na Bíblia. E gostaria de ler com você um breve texto de Isaías 62, versículos 6 e 7, que diz: sobre teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por louvor na terra. Nunca devemos nos esquecer que o Deus Todo-Poderoso governa o mundo. Seus olhos estão observando as coisas dos homens. Salmos 11, versículo 4 diz: seus olhos examinam os filhos dos homens. Você sabe como Deus governa a igreja? Você sabe qual o sistema de Deus governar a igreja? Deus governa seu povo pela oração. Deus governa sua igreja pela oração. Deus governa você pela oração. Então, quem não ora simplesmente não tem o governo de Deus. Um pastor que não ora simplesmente não tem o governo de Deus. Uma igreja que não ora simplesmente não tem o governo de Deus. Exatamente por esse motivo é que muitos irmãos em Cristo sentem-se perdidos porque não consultam a Deus diariamente. Você sabe como Deus recebe o recado de quem não ora? Bom, isso de fato irá mexer com você, pois a falta de oração é a oração ao Deus errado. Entenda, deixar de orar é orar, porém ao Deus errado. Falamos mais alto quando nos calamos com Deus e oramos mais do que nunca quando não oramos ao nosso bondoso Senhor. Mas o que ora a Deus quando não oro? Quando não oro, estou dizendo a Deus, não pedi sua opinião. Quando não oro, estou dizendo com meu silêncio a Deus, não pedi sua ajuda. Quando não oro, estou dizendo a Deus, não quero saber da sua vontade para a minha vida. Quando não oro, estou dizendo a Deus, não quero ser guiado pelo Espírito Santo. Quando não oro, estou dizendo a Deus, não quero seu governo em minha vida. Quando não oro, estou dizendo a Deus, quero ser independente do Senhor. Quando não oro, estou dizendo a Deus, simplesmente o desprezo. Acrescente mais umas coisas à minha lista, aquilo que vier à sua cabeça. Ao elaborar essa lista, percebi como minha falta de oração havia tantas mensagens de autossuficiência que mandei ao céu, que simplesmente me desesperei. De fato, a falta de oração é gravíssima. Agora entenda, nada é mais importante para Deus do que a oração do líder em favor do seu povo, ou do líder com o seu povo. Muitos podem imaginar que essa maneira de pensar diminui ou não observa a soberania de Deus. Porém, isso também não é verdade. Vejamos alguns fatos. Já havia uma promessa de vinda de um libertador, uma promessa de que Deus libertaria o povo de Israel do Egito. Mas então, por que o povo de Israel ficou 400 anos escravo no Egito, se já havia uma promessa que seria liberto? Será que Deus gosta de ver o sofrimento de seu povo? É evidente que não. Porém, a resposta está nas próprias afirmativas de Deus em Êxodo capítulo 3, versículo 7,
O Senhor disse a Moisés: Desce ao Egito, porque eu ouvi a oração do meu povo. Note que o fato de os israelitas ficarem escravos no Egito por 400 anos era apenas porque jamais entraram na brecha para orar. O Senhor também disse em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, Ezequiel, procurei alguém que estivesse na brecha orando pela nação, para que ela não fosse destruída, mas como ninguém encontrei, a cidade foi destruída. Certamente aí temos o relato de que a nação foi destruída e exilada para a Babilônia, e o motivo mais forte, o Senhor já declarou, foi a falta de oração. Ele disse: se tivesse alguém orando, a nação jamais seria destruída. Apesar da promessa de o Pentecostes ter vindo em Joel 2, versículo 28, os discípulos tiveram de orar para que ela se cumprisse em Atos 2. Orar por aquilo que Deus já falou não diminui sua soberania. Pelo contrário, faz-nos viver exatamente o que Jesus nos ensinou. Viver de toda palavra que sai de sua boca. Se continuarmos a orar por aquilo que nosso Senhor já falou ou já prometeu, literalmente estamos dizendo: eu creio em tudo o que o Senhor já disse, e agora em oração alimenta-me de sua palavra. Porém, não orar, isso sim é viver uma vida de incredulidade, de independência e de desobediência. Se não oro, literalmente estou dizendo: não creio e não vivo daquilo que saiu de sua boca. A oração é uma linguagem estabelecida por Deus, por sua própria palavra, para se comunicar com seu povo. Ele mesmo disse: ore a mim e responderei. E Deus não irá mudar isso. Não irá passar por cima de sua própria palavra. Por isso afirma que nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com seu povo. Então, o fracasso na oração é fracasso em todas as áreas da nossa vida. Se formos fracos na oração, seremos fracos em todo o resto. Seremos fracos em todas as nossas frentes de batalha, porque a oração é a nossa principal arma de batalha, pois é em oração que ativamos as demais armas. É em oração que você aciona o nome de Jesus. É em oração que você aciona o sangue de Jesus. É em oração que você aciona a fé para operar milagres. E é em oração que movemos as mãos de Deus. Então, sem oração, nada disso que foi mencionado irá acontecer. Fica a pergunta: é possível viver sem orar? Eis a resposta: porque somos fracos, doentes, murmuradores, ansiosos e sem fé. Falta de oração é um pecado grave. Robert McKenny diz: estuda a santidade universal da vida. Disto depende a sua utilidade plena, pois seus sermões duram apenas 1 ou 2 horas, mas tua vida prega durante toda a semana. Se Satanás puder transformar um ministro cobiçoso em amante de louvor, de prazer, de iguarias, terá arruinado o seu ministério. Entrega-te à oração e obtém os teus temas, os teus pensamentos e as tuas palavras de Deus. Uma das coisas mais terríveis e mortais contra a prática da oração são os ídolos. João Calvino dizia: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A querida pastora Juliana, pastora em nossa comunidade em Campo Largo, teve um sonho, e a respeito deste sonho ela nos conta. Viu um avião enorme indo viajar para o mundo todo, e havia uma mulher assentada à porta do avião, com um caderno na mão. Nele estava o nome de todas as pessoas que iriam viajar. De repente, quando as pessoas iam embarcar, a mulher conferia seus nomes no caderno. Porém, a metade das pessoas dizia: olha, decidimos não ir. Vamos voltar para os nossos maridos, a fazeres coisas. Então, o avião decolou com a metade das pessoas. Ela me enviou esse sonho no momento em que eu estava orando, e tive um rápido discernimento. O avião é o avivamento indo às nações. A mulher com o caderno é o Espírito Santo, e todas as outras mulheres com os nomes no caderno são todas as igrejas. Seus maridos, para a qual a metade decide voltar e não embarcar, são seus ídolos. E é assim que acontece.
Muitos até tentam e até querem, mas quando chega o momento de pagar de fato o preço por um grande avivamento, voltam para seus ídolos. A vida social, filmes, férias, passeios e até a obra de Deus. Se alguma coisa o separa de Deus, Deus irá tirar de você, até mesmo a obra dele. Veja, até a obra de Deus pode virar um ídolo, se ela não lhe dá tempo para adoração diária ao Senhor. Irmãos, cuidado com os ídolos. Essa é a última recomendação do apóstolo João em sua primeira carta, em 1 João, capítulo 5, versículo 21. E com certeza, ele não está falando com os irmãos cristãos de seu tempo a respeito das imagens. O contexto inteiro da carta se trata de recomendações aos crentes, aos salvos, coisas práticas como orar, ser melhor, não pecar para a morte, cuidar do coração, ajudar o próximo, não guardar mágoa, entre outras coisas. E ao final ele conclui: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Está claro para nós que ele está falando dos ídolos do coração e não das imagens. E vai por mim. Nossos inúmeros ídolos que fabricamos diariamente em nosso coração são nosso grande empecilho nas práticas diárias da oração. Na verdade, o certo é quebrá-los diariamente, assim como os fabricamos diariamente, e os quebramos em oração. Quando oramos, logo pela manhã, quebramos-los antes mesmo de fabricá-los. Como definimos a falta de oração? Primeiro, negligência. Você já teve coragem de ler a carta de John Wesley escreveu ao seu discípulo? Eu lhe pergunto, se já teve coragem, porque a carta de Wesley ao seu discípulo é vexatória, é constrangedora para todos nós. Sinto-me envergonhado de lê-la. Veja, o que tem lhe prejudicado excessivamente nos últimos tempos, e temo que seja o mesmo atualmente, é a carência da leitura. Eu raramente conheci um pregador que lesse tão pouco, e talvez por negligenciar a leitura, você tenha percebido o gosto por ela. Tenha perdido o gosto por ela. Por essa razão, seu talento na pregação não se desenvolve. Você engana a si mesmo, omitindo isso. Você nunca poderá ser um pregador facundo, nem mesmo um crente completo. Vamos, comece. Estabeleça um horário para exercícios pessoais. Poderá adquirir o gosto que não tem. O que no início é tedioso será agradável, posteriormente. Quer goste ou não, leia e ore diariamente. É para a sua vida. Não há outro caminho. Caso contrário, você será sempre um frívolo, medíocre e superficial pregador. Faça justiça à sua própria alma. Dê-lhe tempo e meios para crescer. Não passe mais fome. De John Wesley a John Tilbert, 17 de agosto de 1760. O ministério, a obra de Deus, é um ofício muito sério. Como já disse e repito, se você não se tornar um homem santo por causa do seu chamado, irá para o inferno por causa dele. Não há meio termo. M. Bowles disse: plano de Deus é usar o homem e usá-lo muito, mais do que qualquer outra coisa. Homens são um método de Deus. A igreja está à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Gosto particularmente da parte que ele diz: homens são um método de Deus. Literalmente, Deus não tem plano B. Deus tem você, então vá buscá-lo desesperadamente. Seja honesto em seu tempo. Quem você acha que Deus irá usar? Deus aguarda por você. Ele quer literalmente usá-lo. Você não pode viver levianamente, distraído, seguindo o fluxo da vida. Precisa ser intencional, pois Deus tem sido intencional para com você. Corra desesperadamente para o seu quarto e ore. Segundo, falta de interesse espiritual. Um outro fator que acho terrível na falta de oração é a falta de apetite, de interesse espiritual. Leonard Ravenhill dizia: se tratássemos nossa vida material como tratamos nossa vida espiritual, estaríamos mendigando. De fato, vejo uma mendicância espiritual, porém o pior, estamos mendigando sem saber. O povo passa fome sem sentir fome. Está morrendo de fome e sede de espírito, nem sequer sentir fome e sede do espírito. Morrendo de
inanição espiritual e achando que está de barriga cheia. O interesse pelas coisas piedosas do Senhor chegou em muitos lugares à estaca zero. Que Deus se apiede de nós. A verdade é que somos responsáveis pela falta de fome e pela falta de comida. Em Isaías capítulo 44 diz que o Senhor só derrama água sobre os sedentos, porque o nosso Senhor nos daria algo tão precioso como seu maná do alto, se iremos deixá-lo apodrecer. Por que você cobra tanto uma experiência com Deus se não se interessa pelo fervor espiritual? Se você vai por águas rasas, você irá até onde quer, mas se vai por águas profundas, é o rio que o leva. O que vejo hoje é a falta de profundidade. Em muitos lugares, os homens de Deus são rasos e secos. Os corações são rasos e os olhos são secos. Boa parte de nossos sermões são superficiais. Não há profundidade de conhecimento e profundidade espiritual. Precisamos de um avivamento, de fome da palavra e do Espírito. Precisamos voltar a nos interessar pelas coisas espirituais. A falta de interesse espiritual tem sido o grande mal em nossos dias. Terceiro, perda de visão espiritual. Em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, o profeta chama de pecado a falta de oração. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Como já repetido, são vários os pecados que praticamos ao deixar de orar, mas o principal deles é o da desobediência. A Bíblia nos ensina a orar. Se um tempo mínimo de oração nos faz tanto bem, imagine se orássemos bastante. A oração une a impotência humana contra a onipotência divina. Como Deus ajuda os homens? Primeiro, Deus ajuda os homens que oram. Devemos entender que Deus ajuda os homens por meio da oração. Sem oração, Deus a si mesmo coloca-se em uma posição em que ele não pode ajudar o homem. Veja bem, muitos pensam que quando falo dessa forma, estou descaracterizando ou diminuindo a soberania de Deus, o que não é verdade. Deus só presta satisfação a uma coisa. Somente uma coisa acelera Deus e somente uma coisa o para. Deus só dá satisfação a uma coisa, e é a sua palavra. A Bíblia afirma que o trono de Deus sustenta a sua palavra. Isso mesmo. A única coisa que Deus de fato cuida e vela é a sua palavra. O que Deus fala, escraviza-o. Sua palavra não muda. É imutável, é inviolável, até mesmo para o próprio Deus. Deus não mudará jamais o que ele falar. E por que afirmo isso? Porque pela sua palavra ele estabeleceu uma lei que não mudará, o que é a maneira que estabeleceu para lidar com o homem, para ajudá-lo e para ajudar os homens, a forma que ele determinou é por intermédio da oração. A oração foi estabelecida pela soberania de Deus. Ele a estabeleceu como maneira de comunicação e de ajuda para lidar com seu povo. E vai por mim, isso não vai mudar. Deus não haverá ajuda, então não haverá ajuda de Deus aos homens que não oram. Deus ajuda os homens por meio da oração. Isso significa que sem oração, Deus a si mesmo se coloca em uma posição de não poder ajudar o homem. Ele não mudará isso. Ele estabeleceu isso em sua palavra. A oração é uma regra para ele nos atender através da comunicação. Seja honesto. Você realmente espera ser atendido por Deus sem ao menos clamar? Como podemos alcançar coisa de Deus sem orar? Jamais. Toda a vida espiritual, material, familiar e emocional do cristão tem influência da oração. Segundo, por que a oração interessa a Deus? Os planos de Deus para nós são condicionados pela oração. Os propósitos de Deus para nós são condicionados pela oração. A vontade de Deus para nós é condicionada pela oração. A nossa santidade é condicionada pela oração. A nossa espiritualidade é condicionada pela oração. Entenda, todos os majestosos dias de poder de Deus na terra nasceram de corações que estavam envolvidos com a oração. Deus participava desses grandes moveres, à medida que os homens e mulheres oravam. O teste real da evidência do Espírito Santo no crente está em sua vida de oração.
em sua total dependência de Deus. E isso é demonstrado porque ele ora. E por quê? Porque o crente que não ora demonstra, além de desprezo pelo Senhor, que ele não depende de Deus para nada. Ora, se tudo o que precisamos de Deus conseguimos somente em oração, se não orarmos, é porque não precisamos dele em nada, ou desprezamos isso. As forças mais poderosas de Deus estão presentes onde a oração está presente. Veja, foi depois que Elias orou que desceu fogo do céu. Foi depois de um movimento intenso de oração que Deus tirou o povo do Egito, após 400 anos de escravidão. Foi depois da oração de Salomão que a glória de Deus veio ao templo. Foi depois de insistir em derramar sua alma em oração no templo todos os dias que Deus atendeu a oração de Ana, dando-lhe um filho, que se tornou o maior profeta da nação. Daniel, na cova dos leões, foi protegido porque, ao invés de descansar, passou a noite orando. Deus deu a Daniel as revelações finais porque ele começou um processo de busca de oração por 21 dias. A oração e o ministério. Um dia alguém me perguntou qual é o mais importante, a oração ou a palavra. Leia Atos capítulo 6, versículo 4. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Observe essa ordem, ela é muito importante. A oração é tão importante, mas tão importante que Deus a colocou em primeiro lugar. Como já disse, a palavra é um ministério de poucos, oração é o ofício de todos. A palavra atinge o temporário, oração atinge a eternidade. Poucos terão o prazer de pregar, todos devem orar. Oração é uma exigência, um dever, uma obrigação, e deve se tornar um prazer. Quando lemos o termo ministro na Bíblia, referindo-se ao servo do Senhor, a palavra para ministro na Bíblia é uperestes, e significa remador de galhos. Ou seja, o termo ministro no mundo é pomposo, mas para nós tem outro significado. Os remadores de galhos eram os condenados, os escravos, a pior estirpe possível. De acordo com as afirmativas bíblicas, somos condenados a remar e morrer remando. Somos remadores de galhos. Aí surge a pergunta: pode um escravo de Cristo não depender de Cristo a ponto de não orar? O termo dedicaremos vem da palavra grega proskarteko, que quer dizer ser partidário, ser dedicado e continuar em todo o tempo em um lugar. O ministro, o homem ou a mulher de Deus, deve estar em todo o tempo no lugar de oração e meditação da palavra. Esse é o nosso partido. Esse é o nosso chamado. Essas são as causas do Senhor. Esses homens e mulheres de Deus se dedicam às coisas do Senhor. Devemos crescer e viver sob as leis da oração. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 12 diz: saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuadamente por vós nas orações. Isso é tomar um partido, isso é vestir a camisa, isso é dedicação. Vemos aqui que a igreja primitiva estava debaixo das leis da oração. A tarefa da pregação tem muito pouco valor se ela não vier de corações trabalhados pela oração, e de nada lhe servirá se não tiver parceria da oração. Em Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao 8, temos o registro de como os apóstolos estavam perdendo o poder, e eles identificaram que tal poder estava se perdendo porque estavam perdendo o hábito de orar constantemente. Coisas legítimas e corretas podem se tornar coisas erradas se tomarem o lugar da oração. Uma academia, uma corrida, um andar de bicicleta, assistir uma série, ir ao cinema, nada disso é pecado, mas pode se tornar se tomar o tempo da oração. Porque o desânimo sempre nos abate. Confira Lucas, capítulo 18, versículo 1, que diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. O final da parábola nos assusta, pois diz: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Lucas 18, capítulo 8.
Lucas capítulo 18, versículo 8. Observe que o conteúdo da parábola toda é sobre a mulher que insiste com o juiz até conseguir a resposta. E Jesus afirma que ele continuou essa parábola para falar sobre oração e sobre não desanimar. E no final ele diz: quando o Filho do Homem retornar, achará alguém de oração? Achará alguém com fé e em fervente oração? Portanto, podemos afirmar que o maior motivo de nossos desânimos e inconstâncias é a falta de regularidade na oração. Já aprendi há muito tempo que a falta de oração é a maior causa de todos os desânimos no ministério. Cada dia que passa, o povo de Deus está mais desanimado e angustiado. E isso se dá ao fato de ter abandonado o seu lugar de oração. Irmãos, encerramos por aqui o capítulo 1. Vamos orar. Senhor Jesus, nós entregamos ao Senhor a leitura desse livro hoje, desse primeiro capítulo. Quanto ensinamento, quanta riqueza de detalhe, Pai. Nós agradecemos por esse confronto, nós agradecemos por essa abertura na nossa mente, por essa quebra de amarra na nossa mente, Pai. Muito obrigada por tamanho conhecimento, Pai. Muito obrigada, Pai, por nos confrontar com amor, por nos mostrar com amor quanto é necessário estarmos diante da Sua presença, Pai. Não numa oração frívola, não numa oração sem amor, não numa oração sem interesse, não numa ladainha corrigida, não numa ladainha diária, Pai, mas numa entrega constante, Pai, numa intimidade constante, Pai, para que o Senhor nos conheça, para que o Senhor nos tenha como um amigo, como alguém próximo, Pai. Como a Sua palavra diz, Pai, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que nós guardemos o nosso coração, Pai. Que nós guardemos o nosso coração dos ídolos dessa terra, Pai. Que a Sua igreja, Pai, esteja limpa, imaculada, aguardando o Seu retorno, Pai. Que o nosso coração não se corrompa, Pai, pelos falsos profetas, pelos falsos ídolos, Pai. Que o nosso coração não se corrompa, que o nosso coração não fique frívolo, longe da Sua presença, Pai. Nós queremos viver um grande avivamento, Pai. Nós estamos nos prostrados para isso, para viver esse avivamento, Pai. Então coloque essa chama ardente no nosso coração, Pai. Coloque essa chama ardente, Pai, no nosso desejo de Te buscar, de estar constantemente, diariamente em busca da Sua presença, Pai. Não em 5 minutos, Pai, mas em 1 hora, Pai. Que aos poucos as revelações profundas se aprofundem no nosso coração, Pai. E que esses 30 minutos, 1 hora de oração, diante da Sua presença, se tornarão 1, 2, 3 horas, Pai, sem que a gente nem mesmo perceba, Pai. Nós queremos ter essa intimidade contigo, Pai. Nós buscamos essa intimidade contigo, Pai. Hoje nós estamos começando essa leitura na intenção de estarmos próximos na oração, Pai. Porque como a Sua palavra diz, Pai, seus olhos examinam os filhos do homem, como está escrito em Salmos 11, versículo 4, Pai. Que os seus olhos examinem a nossa vida, Pai. Que os seus olhos nos examinem, Pai. E que quando nós não orarmos, nós sejamos incomodados pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos incomode de tal forma que enquanto nós não orarmos, nós não sossegaremos. Que enquanto nós não orarmos diante da Sua presença, nós não teremos tranquilidade, Pai. É o que eu peço ao Senhor nessa noite, é o que nós pedimos ao Senhor essa noite, em unidade, em comunhão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. A você, meu irmão, a você, minha irmã, que ficou até o final dessa leitura do primeiro capítulo, espero que você tenha gostado. E amanhã nós continuamos com o capítulo 2, com mais revelação profunda, com mais confronto.
Te aguardo amanhã. Fica com Deus. Bom descanso.